Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo em mais uma live Primitivo Cast. Hoje é dia 3 de junho de 2024 e estou aqui com o meu compadre. Boa noite, pessoal. Meu amigo Muito irmão. Bem-vindos à live. Primitivo Estamos Vini. aí juntos. Mais uma noite. Vamos embora para frente, que hoje o convidado é muito especial, como todos os outros que vieram com nós. Isso que vamos posteriormente também. Exato. E para anunciar aqui, nosso amigo Puccini, Henrique Haas. Boa noite, Henrique. Seja muito bem-vindo ao Primitivo Cast. Nesse espaço aqui vamos descobrir os primórdios, os primitivos aí do Henrique. Prazer recebê-lo. Seu áudio não está saindo, Henrique. Estava funcionando até agora, pessoal. A gente estava conversando aqui. É verdade. Mas fique tranquilo aí para ajustar. Ele caiu. A conexão caiu não, ele tá aqui, pô. Será que ele não Então, tá ouvindo a gente, Henrique? Boa noite. Boa noite. Tá ouvindo a gente? Deixa eu mandar um zap aqui para ele, vamos ver se ele responde. Ele tá mutado. Opa! O seu áudio não tá saindo. Tava funcionando até agora, tá, pessoal? Ao vivo é isso. Ao vivo é isso, Deixa eu só mandar o áudio para ele aqui. A gente tava falando com ele agorinha. Henrique, o seu áudio não está saindo. Não está saindo o seu áudio. Olha lá. Ele estava ajustando ali, tem vários microfones aí, acaba dando isso. Tá ok. Se você quiser, ele vai sair e entrar de novo, tá, pessoal? Já ele entra aí. Enquanto isso, né, a gente está aqui mais uma vez com o Primitivo Cast. Lembrando que a gente está ao vivo na Twitch, no Instagram, no LinkedIn, no YouTube e no Facebook. Né? E todos aqueles que quiserem ajudar a gente, né, já vou aproveitar e fazer o nosso merchandise agora. Quem puder quem puder ajudar a gente compartilhando com outros ouvintes, compartilhando com seus amigos, com as pessoas próximas, fiquem à vontade. Nós somos independentes. Agora sim. Seja muito bem-vindo, Henrique. Só concluindo aqui, nós somos independentes, né? Tem um QR Code aí no superior direito, quem puder contribuir aí para a gente poder continuar trazendo conteúdo, fazendo as lives aqui e trazendo profissionais, já que o nosso podcast é sobre negócios, trazendo profissionais aí que fazem a diferença nesse Brasil afora e que está no mundo, como o Henrique, por exemplo. Boa. Pessoal, só meia culpa, a gente estava testando 1 minuto antes, estava tudo certo. Estava tudo certo. Entramos com 15 minutos de antecedência, estávamos conversando, estava tudo certo. Foi dar o play, o microfone travou. Entendeu? Quem sabe faz ao vivo, hein? É isso aí. E a gente vai se ajeitando. Mas deu tudo certo, tá, Henrique? Agora pode se apresentar, fique à vontade e seja muito bem-vindo. Beleza, pessoal. Primeiro, obrigado, Vini, e obrigado, Lipe, pelo convite. Galera, meu nome é Henrique, como vocês estão lendo ou ouvindo, né? E estou aí com 41 anos de idade, os cabelos ficando ralos, a barba ficando branca, numa autodescrição, né? E ao longo dessa jornada aqui, tive a felicidade de encontrar esses maus elementos que estão aqui conduzindo essa conversa, que são pessoas muito, muito queridas, muito benquistas. E tem uma jornada longa, né? No meio corporativo, trabalhando aí no setor de educação, setor de tecnologia, marketing. E também coleciono alguns hobbies que fui fazendo ao longo da vida e largando à medida que eu fui envelhecendo ou não gostando mais, mas isso é uma conversa paralela que conecta na jornada de vida, tá? Mas é um prazer hoje estar aqui
E nessa questão de bio aqui, Lipe, não sei se a bio é pessoal ou é corporativa, porque senão eu tenho que ir para os dois lados, tá? A gente vai levar para os dois lados com a pergunta agora que o Vini vai fazer. Então tá bom. Henricão, qual que é o seu primitivo? Qual que é o meu primitivo? Defina primitivo. De onde veio sua essência, suas raízes, o que deu até onde o Henrique é hoje, como você chegou aonde você está hoje? Qual é o seu primitivo? O que formou, né, nessa trajetória da sua vida até o Henrique de hoje? Então tá, acho que talvez o mais primitivo que eu recordo é que eu sempre gostei de fazer pergunta. Desde que eu tenho a tenra idade, né, da infância, dos meus 4, 5, 6 anos, segundo minha mãe, né, eu entrei na idade dos porquês e fiquei eternamente. E talvez seja daquelas frases engraçadas, né, porque você sempre foi assim, é engraçado porque eu sempre fui assim mesmo, né? Então talvez o meu primitivo é sempre questionar, perguntar, ter curiosidade. Eu estava refletindo antes aqui uma pauta que recentemente eu ouvi de um colega, e ele falou assim, o grande motor da inovação é a preguiça. E eu fiquei pensando, pô, eu tenho um pouquinho de preguiça também, né? Fiquei pensando aqui, mas não é a preguiça, quando a gente pensa, né, a parte negativa, pejorativa, quando a gente fica pensando, é que eu sempre fui muito curioso e sempre fiquei pensando assim, não vou gastar 10 horas empurrando isso aqui. Alguém já pensou nisso. E aí começa toda a engrenagem do cérebro para dizer assim, mas quem? Como? Por quê? E aí você diz, entendi, mas e aí quando você vê, você já está horas estudando o negócio, né? Ou lendo, ou se aprofundando, ou conversando, ou conhecendo. Então talvez o que me trouxe até aqui foi justamente a minha capacidade de fazer perguntas. Já fiz muita pergunta ruim para aprender a fazer pergunta boa, tá? Ainda faço muita pergunta ruim, tá? Mas diminuiu razoavelmente dentro de alguns temas, né? A gente fica um pouco mais esperto, né? Nós temos a tendência a acumular um pouco de conhecimento, tá? Mas talvez essa seja a grande resposta, Vini. Eu creio que o meu primitivo é ser curioso, tá? Talvez essa é a melhor resposta. Vamos explorar um pouco dessa sua afirmativa aí. De onde veio essa curiosidade? Você ali na sua juventude, você já era curioso quando era criança? Como que é a sua estrutura familiar ali onde você cresceu? E como que você foi se desenvolvendo com essa curiosidade que você tem? Ou você tem essa curiosidade depois de uma certa idade, aí, depois da juventude? Pô, Felipe, eu tenho um irmão mais velho, né? Vamos lá, meu irmão tem 9 anos de diferença. E justamente pela diferença, a gente acabou crescendo separado. Não separado, moramos na mesma casa, obviamente. Separado, mas 9 anos... Porque a idade era muito distante. A idade ele tinha a turma dele e você tinha a sua, né? Então, ele tinha a turma dele, eu tinha a minha. Ele estudava num turno, eu estudava no outro, né? Porque minha mãe, para gerenciar os dois, minha mãe trabalhava fora, né? Então a gente ficava meio período cada um em casa. E aí a curiosidade veio de não ter ninguém para perguntar. E aí eu tinha um estoque de pergunta que ao longo do dia eu ia fazendo. E eu lembro que eu tinha, 10 anos de idade, eu assistia desenho, e aí eu ficava pensando assim, mas não entendi. E não entendi. E por quê? E aí eu ia pra escola, fazia um monte de perguntas. E à noite minha mãe chegava, fazia a tarefa comigo, porque minha mãe, apesar de trabalhar o dia inteiro, ainda reservava lá umas horinhas, lá 11 da noite e tal, pra me ajudar a fazer. E eu cansava demais, né? Que aí ela ficava assim, eu não te aguento, né? Calma, eu também não sei, né? Então, eu acho que a minha memória mais fácil vem a origem, vem da ausência de alguém sempre respondendo. Então, eu tinha um estoque muito grande de curiosidade. E na verdade, o que me motivava era entender um pouco do mecanismo das coisas, né? Mas eu não tinha, Felipe, nenhum desejo específico, tá? Por exemplo,
Eu tenho amigos que até hoje amam carros, né? E aí, o que acontece? Eles, cara, hoje, né, mexem em carro antigo, tem carro novo, né, mexem em acessórios. Eu tenho amigos que gostam de eletrônico, ficam fazendo tuning de computador, né? Fazendo tudo que vocês imaginam. E vocês conhecem ou fazem, né? Eu não, eu tenho uma curiosidade, ela é muito transitória. A minha curiosidade vem do momento de vida e vem do que eu estou vivendo ou querendo viver. Eu acho que fica mais simples assim. Então eu vou explicar para você, vou dar um exemplo. Vamos supor que eu queira viajar para algum país. Durante meses eu fico estudando tudo que eu puder do país ou da região. Então eu viro quase um nativo, né, da região, porque eu sei todas as ruas, eu descubro tudo, eu saio de cabeça. Eu gosto de ter na mão, aprender o básico da língua, gosto de me comunicar com aquilo, gosto de, sabe, me sentir meio da região. E aí, depois que eu viajo, eu boto na caixinha de conhecimento acumulado, fica ali armazenado, deixo num cantinho. E qual é o próximo desafio? Então, eu vou fazendo isso ciclicamente há muitos anos. E aí, naturalmente, eu fui passando por várias áreas. Já gostei de música, e aí eu queria, sei lá, alguns anos. Eu era jovem, né? Eu tinha mais cabelo, né? Eu era um pouco mais animado, assim, para sair, para festas. E eu botei na cabeça que eu queria, sei lá, ser DJ de reggaeton, né? Eu adorava reggaeton. Aliás, eu gosto até hoje. Tá? Mas eu gosto de muita coisa. Eu já não sou muito Despacito. Mas assim, então, mas eu gostava muito antes, assim, né? Assim, bem, eu sempre gostei muito eu sempre gostei muito de música. E aí, qual que era o empecilho para minha pessoa, né? Fazer uma mixagem de reggaeton. Eu tinha que aprender o básico de discotecar. Eu não sabia compasso, eu não entendia como assim, cruzava, concatenava as músicas, eu não entendia que tinha uma matemática ali. Então, quando você começa a estudar isso, você, vai lá nas regras, você começa a entender que a música tem um padrão. E aí você começa a entender, aí você avança nos equipamentos, microfone, né? Sim. Mesa, software, abre um outro universo que você fica assim maravilhado. E aí eu toquei reggaeton, fiz mixagem, enfim, foi divertido. Não conhecia esse seu lado não, hein? De reggaeton. Não, então, já tive essa fase. Legal. Mas passou também, agora virou um passado distante que eu digo, foi legal, mas o que fica de aprendizado? Quando você tá ouvindo a música, você diz, legal, hein? Interessante. Porque há um fundo de técnica, mas eu não sou especialista. Você ainda quando para ouvir qualquer música, você ainda faz contagem de 8? Eu ainda faço, e eu entendo, porque eu lembro que, né, para estudar, eu não sou um cara da matemática. Então, para mim, tudo que é matemático dá mais trabalho, entendeu? Mas eu sou um teimoso convicto, né? Então, eu fico lá, mesmo sem entender, até fazer a coisa, né? Então, acho que um pouco dessa curiosidade, ela conecta nesse aprendizado contínuo, né? Então, né, Felipe, Vini, nessa linha de... até da educação que a gente fala, lifelong learning, né? Sim. Então, na verdade, eu sempre fui um lifelong learner, né? Do meu jeito, obviamente, né? Não tinha método. Né? O meu método era, sei lá, fazer. Né? Era os porquês. Era os porquês, era dizer, o que está acontecendo aqui? E um traço dessa curiosidade nata, pessoal, é ser um inconformado convicto. Tá? Nunca você vai me ver 100% confortável e eu brinco que eu fico confortavelmente desconfortável e esse papel que nos cabe, ele deve ser transversal em tudo. Tá? Aí por que é isso, né? Qual é a mensagem que eu quero deixar aqui dessa nossa inconformidade? É que, independentemente de quem está na política, de quem está na sua cadeia de comando ou de quem está na sua família, ser um inconformado é o que vai te permitir avançar e crescer, ok?
É difícil explicar isso para quem vive no padrão, né? Mas quando eu falo que eu sou inconformado, não quer dizer que eu não concordo, é diferente. Eu concordo com várias coisas, eu não sou revoltado com o sistema, né? Mas eu sou um inconformado convicto. Eu acho que sempre pode ser melhor. Eu acredito eu tenho princípios e valores que nunca estão bons. E o dia que eles estiverem muito bons, a régua vai estar tão alta que a gente vai ter que criar outra coisa, entendeu? Porque nunca tá bom. Isso vale para rotina, sabe, Felipe Vini? Acho que é muito isso. Que entra, assim. aí é onde entra a inovação, né? O papel da inovação. Você sempre está querendo fazer, mesmo que seja algo similar, mas algo parecido de uma forma diferente. Fazer diferente, né? Fazer a mesma coisa de outras formas. Exatamente, as mudanças, né, inesperadamente. Muito legal. Se você puder explicar um pouco o que é o papel de inovação, o que faz um head de inovação, claro. Uma pessoa de inovação, né? Que hoje você é head de inovação da Sales Club, né? O que faz um head de inovação? Vamos lá. Hoje na Sales Club eu acumulo um pouco mais, né? Tem mais atividades. Hoje a principal mesmo nem está tanto na inovação em si, está muito mais no portfólio, tá? No portfólio de produto, tá? Mas que são áreas que estão o tempo todo junto. Cara, eu acho que é legal, né? Inovação, eu acho que é daquelas palavras que sempre esteve na moda, sempre foi muito pouco praticada, de forma corporativa, tá? Eu entendo que a inovação, ela é uma habilidade que é treinável, tá? Então, acho que primeiro item aqui, né, Felipe Vini, é desconstruir toda e qualquer pessoa que estiver ouvindo. Quem já ouviu e concorda, ótimo. Quem imaginou que inovação era um talento divino, que foi herdado nos genes, desculpa, não. Toda a tua capacidade criativa, toda a tua capacidade de enxergar futuros, de desenhar modelos ou de imaginar qualquer coisa, é muito treino, é muita prática. Acabei de falar do reggaeton, né? Então eu vou dar um exemplo. É exercitar áreas novas do seu cérebro, é ler algo que você não está acostumado, é fazer alguma coisa diferente, é ficar sempre vivo, é testar comidas, provar comidas. Então, quando a gente pensa em inovação, principalmente no meio corporativo, a gente pensa em carros que voam, né? Mas eu acho que a discussão é um pouco mais ampla, na verdade, tá? Então, traduzindo, antes de eu explicar o que faz a pessoa a pessoa executiva de inovação, ou tático, ou operacional, qualquer dos níveis, né? Qualquer um desses níveis, acho que é importante conceituar que você vai trazer conceitos de inovação desde o Schumpeter, né? Vamos lá, né? Nos conceitos básicos aqui da Revolução Industrial, da conceituação aí dos anos 1930, de uma cadeia de valor. E eu vou trazer talvez o jeito mais simples para mim: inovação é tudo aquilo que gera valor para o negócio. Ok? Eu estou simplificando um monte de conceitos. Quem for da área mais especialista, não me mate, não vou trazer os conceitos do Clayton Christensen, assim. Não é isso. Eu estou dizendo assim, para mim, hoje, a geração de valor é a principal entrega que a inovação faz. E agora, se você for dividir isso, Lipe, e talvez aí seja um pouco do trabalho, lá nos anos 2000, uns 3 consultores de uma empresa muito famosa chamada McKinsey, que é uma consultoria muito grande aí no mercado mundial, né, de serviços, eles criaram um framework, que é um modelo de conceituação de horizonte de inovação. E aqui é legal, tá? Eu vou dizer o que eles fizeram, tá? Vou traduzir um pouco do dia a dia. Eu já vou chegar na operação, né? Como é um papo aqui, eu tô menos preocupado com chegar nos bullet points, mas vamos lá. Quando você pensa assim, pô, legal, inovação então é gerar valor. Então eu vou fazer qualquer coisa. Aí você entra naquela esfera do qualquer caminho vai te fazer gastar dinheiro, qualquer caminho é ruim, sabe? Você tem que ter um horizonte. E horizonte é legal, né? É uma palavra boa, assim, de falar, né? Pô, os horizontes de inovação. E aí, o que a gente tem nos horizontes? Que esses caras se encapsularam na McKinsey. E eu vou contar a história um pouco. Eles tinham uma dificuldade nata
de explicar para quem não é da área a importância daquele negócio que eles estão fazendo. Então, vamos supor, nós 3 aqui somos, né, os consultores, a gente vai fazer uma reunião com um banco, o cara está acostumado a olhar a planilha, e ele vai dizer, então, cara, deixa eu te explicar, daqui uns 5 anos vai vir um negócio chamado Pix. Então vai dizer, cara, não, daqui 5 anos não sei se eu tô vivo. Tá viajando, né? Aí você tá viajando, eu não vou, eu tenho que resolver meu fluxo de caixa agora, eu tenho que saber o ROI, o meu payback. Caraca, você fica assim, peraí, então vem cá. Eles criaram como se fossem umas escadas, ondas, horizontes. Então, no horizonte 1 é o horizonte que a gente está sempre no dia a dia ali, que é o horizonte incremental da coisa. Sim. Quando eu falo horizonte incremental, é quando você faz pequenas mudanças no produto que você já tem, que você está tocando e está trazendo valor. É onde, normalmente, você vai gastar um pouco mais de energia e de tempo e de recurso, que é onde está a sua operação, está fazendo a coisa todo dia. pagar a operação. Você tem um horizonte 2. Se eu fosse explicar que o horizonte 2 é aquele horizonte intermediário, literalmente, que é onde você está gastando já um horizonte de médio prazo, que não é aquela coisa que você está fazendo para daqui 6 meses, você já está pensando talvez daqui 1 ano ou 2, mas é uma tecnologia que já existe, ou é algo que está já no radar de algum tempo das organizações. Tá? E num horizonte 3, é aquilo que é totalmente disruptivo mesmo. É onde, Lipe e Vini, a gente alocaria aquelas oportunidades de negócio que não tem nada a ver com o core do que você está fazendo. Ok? Então, se eu fosse traduzir em miúdos, bem curtinho aqui. No horizonte 1, incremental, aquilo que você está vendo, você já está fazendo, está fácil, é ajustar, trocar parafuso. Ok? Você vai melhorar a performance, incrementar coisas. Certo. No horizonte 2, você já tem a tecnologia disponível, eventualmente é um produto novo ou não. E aí você está mexendo ali na cozinha, mas você está ali. Você abriu a sua geladeira, tem um monte de produto diferente, você comprou um insumo diferente para cozinhar e fez um negócio diferente. Mas não foi assim, nossa, vou fazer sem técnica. Você, né, sei lá, falou com seus filhos, falou com a sua namorada, com seu esposo, entendeu? Você entendeu do mercado consumidor que está ao seu redor. Você não lançou aleatoriamente aquela sua macarronada nova, aquele seu sabor novo, você fez isso. O terceiro é, do nada, você decidiu, sei lá, mudou de horizonte total. Né? Agora você não come mais, porque daí é disruptivo. Agora a dieta é do ar. Entendeu? Você criou um outro esquema, você mudou, você acabou com aquela indústria. Isso é legal imaginar que dentro das empresas você acaba tendo esse trabalho rotineiro. Então, o que faz um head de inovação? Numa camada estratégica, ele deveria pautar e ajudar no desenvolvimento das teses, que é basicamente o caminho estratégico que a companhia está seguindo, alinhado com a grande visão. Isso é o que faria um diretor na operação. Quando você vai para o nível gerencial, você começa a traduzir tudo aquilo que está nesse horizonte distante, não horizonte, porque horizonte eu vou confundir com o que eu estava falando da Maquis, que está nessa nuvem, nessa coisa mais intangível ainda, e começa a aterrissar em entregas de projetos ali que vão se executar num período de tempo. Alguma coisa palpável ali. Palpável, uma entrega. E o operacional... médio e longo prazo. E o operacional está na execução direta, né, daqueles entregáveis de curto prazo para fazer aquilo virar. Sim. Talvez, mas o grande ponto, talvez a grande dificuldade desse modelo e de qualquer estrutura de inovação hoje é a cultura corporativa, né? É a cultura das pessoas. É você ter uma estrutura corporativa que consiga suportar durante algum tempo um período de sazonalidade em que as coisas não estão tão palpáveis. Então, talvez a grande dificuldade, pessoal, nem a inovação em si, é porque tratar a inovação dissociada do negócio é o grande assassino de oportunidade de inovação. Isso falando no dia a dia, né? Então, quando você atrela isso que eu falei dos horizontes, umas coisas de incrementais entre esse que você está fazendo agora, com coisa de médio prazo e coisas muito distantes, você está trazendo o futuro para a mesa, para o presente, para a pauta, mas você não está esquecendo que você faz parte de uma engrenagem que é capitalista, que você tem que fazer o negócio trazer dividendos, retorno, e você tem uma base de clientes para ouvir.
Acho que talvez aqui, Lipe, é um pouco do que no dia a dia você vai ter mais dificuldade. E é onde está o hype, né? O hype está lá em cima falando de um monte de coisa que não está acontecendo na operação, você entendeu? Quando ocorre esse distanciamento, é que as áreas começam a sofrer. As áreas, que eu digo, as áreas de inovação, né? Porque a empresa, ela naturalmente cria. E eu acho engraçado ter uma expressão famosa, pessoal, que são os anticorpos da inovação, né? Os anticorpos da inovação é exatamente isso. A galera tá lá torcendo para dar errado, entendeu? A grande maioria. No primeira oportunidade, vão dizer, viu, eu falei, tá errado, viu? Os anticorpos estão lá, por isso que culturalmente é um pouco do papel da empresa, né? E aí eu vou te dizer que talvez modelos top-down funcionam melhor, que é quando de cima para baixo o exemplo vem rompendo, tá? Mas aí se você... São obrigados a fazer, né? Não sei se eu fui super claro, porque eu acho que eu fui bem prolixo aqui, né? Fui dando volta. Pois não. Você que atuou, né? Principalmente quando a gente atuou junto ali com transformação digital, como que você vê esse universo de transformação digital com a inovação? Você que atuou, né, diretamente com isso. Numa transformação digital, numa área de educação com inovação. Como qual foi o seu grande case e como que você atuou ali para gerar isso? Então tá, posso te dizer que eu acho que eu vou falar um pouco, antes de falar de mim, eu acho que falar do setor, acho que é legal. Acho que o setor de educação está vivendo um momento de implosão explícito, não é nem implícito. Uhum. Todas as companhias listadas em bolsa estão patinando. Você pode, aqui, gente, é só abrir, por favor, né? Vamos lá, olhem as ações, olha a volumetria, olha o valor. E é um setor que optou por caminhos que foram os caminhos de escala, com preço muito barato, né? E naturalmente, assim, a gente tem setores no Brasil e a educação desses setores com uma grande concentração de grandes players. Acho que essa é a melhor forma de explicar. Quando a gente fala de transformação digital, acho que a gente tem desafios aqui, quando a gente está falando até socialmente, né? Eu acho que principalmente socialmente. E eu posso te dizer, Lipe, pensando aqui em escalas, né? As camadas menos favorecidas são também as que recebem menos atenção. Quando a gente pensa na inclusão digital. Então, se você parar e me perguntar, Henrique, qual é um grande setor que ainda tem uma disrupção de transformação digital muito grande? É a educação. Qual é um dos piores setores de fazer isso? Também a educação. Porque há uma grande concentração de foco, de energia, justamente nessas camadas que são eu vou dizer assim, é uma camada, se fosse um Pareto 80-20, onde a gente está discutindo e querendo inovar e fazer coisas para essa pequena camada aqui, que já tem smartphone, que tem tecnologia, que tem acesso à conexão, à internet, e do outro lado tem toda uma camada desassistida, ok? Que tem baixa qualidade de conexão, equipamentos não tão modernos, nem todo mundo está com um iPhone 15 Pro Sim. Max, né? Tablets, as pessoas têm conectividade diferente. E acho que a educação demorou muito ainda, e ainda não acharam os modelos adequados de conectar com essas pessoas. E de escalar as ofertas de educação de forma que seja acessível e equidade, e tem uma equidade de acesso. Aí a gente entra na transformação digital, que está criando oportunidades monumentais no mundo todo, e aí a gente olha para o nosso cenário da educação, fica mais truncada a coisa, entendeu, Lipe? Então, quando eu penso na transformação digital na educação, eu penso que a gente está vivendo um daqueles momentos únicos de poder efetivamente fazer algo, e também na contramão fica meio entrelaçado. Eu vou fazer uma observação muito, muito importante aqui, né? Assim, que é quase um parênteses no meio, depois a gente volta. Assim, vocês não veem com frequência, e aí eu posso falar, pensem de cabeça, me digam aí, uma EdTech que é um unicórnio.
Vocês não conseguem pensar. A Coursera começou lá, então. Mas que brasileira, então. Mas foi longo eu vou tempo. piorar essa vida. Não, brasileiro, não, aí lascou. Não tem, vai. A Coursera, ali ela entra numa disrupção de modelo, você entendeu? O modelo ela dele foi disruptivo, né? E ela foi desacreditada nos Estados Unidos muito tempo, tá? Agora, vamos lá, pensa assim, sabe por quê, cara? Tem um negócio muito complicado aqui. Quando você pensa na EdTech, nas EdTechs, por exemplo, você está pensando assim, putz, vou fazer uma startup disruptiva no setor de educação. Cara, tem um monte de oportunidade, beleza? Você vai fazer. Aí, o que vai acontecer? Você vai fazer o tamanho de mercado, né? Você vai dizer, vou fazer aqui, tem um modelo Samsung, que é tamanho de mercado, soma de mercado e tal. Aí você vai dizer, nossa, o mercado é milionário, eu tenho milhões. Aí, cara, assim, o que vai acontecer? Você vai desenhar uma oferta que, na verdade, você vai ouvir, às vezes, o usuário é um aluno, não sei o quê, mas, cara, quem paga a conta, você não ouviu. Você entendeu? Então, assim, é o pai do aluno que o que não quer? Essa pessoa que você não ouviu é justamente a que não quer mudar o modelo. Sim. Você tem conflitos aqui, porque quem está pagando aquela conta que você fez a conta não é a pessoa que tem a mentalidade que aquilo vai fazer sentido. Então, cara, assim, eu posso te dizer N empresas que sofrem porque o ticket é baixo, que não tem rentabilidade, que não atinge break-even, por causa do desenho. A gente ainda não amadureceu culturalmente para essas ofertas de transformação digital. Então, a transformação digital, na essência, é uma transformação cultural, que está conectado nas ofertas do que a gente faz e de como nós funcionamos como sociedade, Felipe. Então, se você dizer, Henrique, a transformação é tecnológica, longe disso. É mais social do que tecnológica. A transformação a transformação digital precede uma transformação social. Uhum. O que nós temos aqui nós temos a sorte, nós temos o privilégio, né, de acessar em primeira mão, tão rápido quanto qualquer outro lugar do mundo, recursos tecnológicos e que, eventualmente, a gente usa muito mal, ok? A gente está tentando usar bem fazendo podcast online já. Não, beleza, mas... Ser diferente. É interessante isso. Então, quando você pensa no que a gente faz como indústria, né, da educação, eu acho que... E aqui, Lipe, eu vou até expandir um pouco a pauta só para a gente fazer uma reflexão conjunta, né? Nós todos aqui pensarmos assim. E aí eu vou incluir até a empresa na qual hoje eu atuo, o Sales Club. O Sales Club é uma empresa focada em potencializar e acelerar os negócios dos meus clientes e das minhas clientes. São empresários que atingiram um certo nível X de crescimento e eles buscam o Sales Club para acelerar, para potencializar os times de venda, os times comerciais e os times de marketing conectados. E como é que eles fazem isso? Vocês vão dizer, pô, mas e aí, como é que funciona? Então, eles têm o quê? Choque de educação. Entendeu? Eles têm uma imersão de educação, que é uma imersão de choque, né? Que ele recebe uma grande onda de conteúdo e depois ele fica recebendo várias atividades, vários projetos simultâneos para que aquilo fique quente. E isso, se você olhar na indústria, Lipe, é o que está desconstruindo o modelo tradicional das escolas. Porque, eventualmente, o valor do que eu faço é equivalente a alguns MBAs. Só que no MBA, ele ia ficar 1 ano e meio a 2, tendo aula semanal, aula quinzenal. E o que eu entrego, ele faz em 3 meses. Tá? Então, é uma enxurrada de informação e depois ele vai digerindo. Ele corta tudo que é desnecessário e vai só no que é essencial para a evolução daquele negócio, daquela pessoa, do processo. Eu concordo, mas aí, gente, entra o grande desenho do que a gente está discutindo aqui, que é: se eu te entrego também o que você quer, como é que eu te tiro da zona de conforto? Ok? Você só tá como entregando. É que eu atiço a sua curiosidade? Porque aqui tem uma linha complexa da atividade fim, que é o nosso papel como formadores de opinião, como profissionais de educação, que seja, tem coisas que você não sabe que precisa, mas eu sei que você precisa ou estruturar, ou encadear, ou ter aquela formação.
Porque senão você vira também só um replicador daquele formato, entendeu? Lembra a curiosidade? Ela me Você faz não questionar. não trabalha com modelo específico, né? Você vai criando modelos dependendo da necessidade de cada um. Seria isso. Porque eu acho que aqui o grande desafio, Lipe, da educação, talvez agora, é assim, como é que nós nos conectamos com os problemas reais das pessoas, tá? Os problemas reais. O que está acontecendo de verdade? Talvez essa seja o grande gancho, Lipe e Vini, do que a inteligência artificial vai mudar na rotina da galera. Entendeu? Porque, na prática, hoje, muda muito pouco na camada de quem consome em escala. Entendeu? É que a nossa bolha Sim. consome. Mas vem cá, a nossa bolha. Se você falar com pessoas que não são da bolha, ChatGPT É zero. dá uma tumultuada. A pessoa acha que é o chat do UOL, lá do BOL, antigamente, entendeu? ChatGPT, alguma coisa assim. Não é exatamente. Então, eu tô tomando cuidado aqui pra gente só tomar essa leitura da bolha que a gente vive. Sim. Então, quando eu penso lá na transformação digital e no hype que está sendo nos últimos 1 ano e meio, em cima do ChatGPT, do LLM. O grande ponto é esse. A gente está numa bolha. Como a gente faz para estourar essa bolha e levar exatamente essa inovação, o ChatGPT, né, que é uma inteligência artificial? Assim, é difícil não... Você falou lá do Pareto 80-20, para os 80. Porque só os 20 estão consumindo. Cadê os... Como é que a gente faz para chegar nos 80? Tem uma forma? Tem algum modelo, algum método? Normalmente, assim, tirar a bunda da cadeira ajuda muito, né? Mas talvez seja só para começar, porque hoje em dia, de forma remota, você consegue fazer a mesma coisa, mas quando eu falo tirar a bunda, não precisa, gente, no sentido figurado, precisa levantar. Precisa levantar, tecnicamente falando, andar. Isso é muito bom. Mas eu acho que se você conseguir só prestar atenção e ouvir ao seu redor e fazer as perguntas certas para as pessoas ao seu redor, você vai ter a amostra precisa de como começar isso, Lipe. A gente vive exatamente agora, vou dar um exemplo de coisas de transformação importantes, né? No mercado de trabalho, assim, eu sou do começo da década de 80. Né? Eu brinco que eu sou um millennial, eu sou uma pessoa da geração Z no corpo millennial, né? Então, a gente tem essas discussões a gente tem essas discussões de geração muito intensas, né? E pouca gente, às vezes, para ouvir o outro, se colocar no lugar do outro. Tão simples, no dia a dia, não tô nem falando. Aí você vai dizer, Henrique, mas isso não rompe a bolha. De certa forma, rompe. Porque você tá cheio de estereótipos, cheio de preconceito, já tá cheio daquela pessoa ali que você tá no mesmo ambiente, tecnicamente, até estudou no mesmo lugar que você, só que 2, 3 anos, 4 anos depois, né? E eu não tô nem falando da bolha mesmo, que assim, camadas sociais, né? O Brasil é um caldeirão em ebulição, a gente tá com N problemas estruturantes, e talvez a gente tenha que refletir mais sobre como o papel da tecnologia e da transformação digital pode ser mais inclusivo. Não é essa a pauta, mas eu quero dizer que quando você diz, Henrique, como é que eu trago mais inovação para essas pessoas, eu acho que se a gente começar a trazer mais acesso e menos viés em cima do que a gente está querendo ofertar, a gente já começa a desconstruir. Vou dar um exemplo. Se a gente começar a usar, você vai dizer, usos de inteligência artificial na educação que podem ser interessantes. Primeiro, eu tenho que pensar nos equipamentos que as pessoas usam. Não adianta eu desenvolver tecnologia para equipamentos sofisticados ou com banda que consome muita banda, porque não vai rolar. Outra, se eu quiser usar, eu tenho que entender o uso, eu tenho que usar a aplicabilidade daquele item. Então, uma reflexão que a gente pode fazer é, por exemplo, na Índia a gente tem similaridades estruturantes, parecidas em algumas áreas. A educação é interessante, tem uma certa similaridade, tá? Pela escala, pelas
divisões de castas, né, de sociedade, tudo. Então você tem lá, e lá tem muitas tecnologias usando IA, principalmente para transformar áudio em texto e facilitar a transmissão das aulas também. Então, quem não pode consumir X, vai consumir texto, ter resumo e tal. E os professores estão começando a usar isso para poder usar. Então, a gente tem uma camada ali, antes da gente avançar nisso, o quanto os nossos professores estão dominando as ferramentas, o quanto eles estão confortáveis com a ferramenta, o quanto ter que acesso nós estamos à ferramenta, gastando, né? o quanto que nós estamos gastando de tempo na formação desses professores, para que eles utilizem corretamente, porque o usuário em si, eu vou fazer uma observação importante, não é porque você domina a utilização de um equipamento tecnológico para uma rede social que você é um expert ou é um usuário que entende do poder da tecnologia. Essa é uma crítica direta a quem acha que a geração Z é extremamente confortável com tecnologia, que eles são heavy users. Eles são heavy users de alguns dispositivos tecnológicos usando alguns recursos digitais. Isso sim, isso eu concordo plenamente. Saber editar um vídeo no CapCut online com slow motion, incrível. Eram coisas que eu fazia há alguns anos usando Adobe. Mas isso é uma fração do poder da tecnologia. Que essa leitura do poder social precisa ter um pouco mais de experiência. Não precisa ser mais velho, mas precisa ter mais experiência. É conseguir ter essas camadas que eu estou falando para vocês. Então, no fundo, tudo que vocês estão pensando, Henrique, vamos falar de tecnologia, na verdade, a gente está falando de pessoas, está falando de sociedade, que naturalmente vão evoluir para o consumo de tecnologia. Todo mundo quer facilidade, né, Felipe e Vini? Todo mundo quer, cara. É impossível se alguém no cenário do Brasil hoje, que nós estamos inseridos, qual é o percentual de pessoas que têm acesso a novas inovações ou a experimentar inovações, esse universo de inovação, ou experimentar novas plataformas, novas ferramentas? Tem uma estatística, tem uma pesquisa sobre isso? Ou estou fazendo uma pergunta muito louca? Não é uma pergunta muito louca. Eu realmente não tenho dado estatístico aqui e também não vou olhar para o lado, buscar o Google para falar agora. Mas eu tenho certeza de que a gente está falando de uma camada muito próxima, talvez de 2%, né, da população, 2%, 3%, talvez menos, né? Porque soa interessante, mas soa até pouco. Mas nós temos uma população muito grande, né? E quando eu estou falando aqui, eu estou pensando assim, eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês dois, né, Lipe e Vini. Quantas vezes vocês usaram um óculos de realidade virtual? Na vida? Eu usei umas 5, 6 vezes. Sim. Uma vez no evento, né, Vini, que a gente estava junto. Foi. E outras vezes em jogo. Então, cara, esse é um exemplo prático de um negócio que, assim, você vê foto, você vê vídeo, você assiste, você olha, galera usando, você diz, uau, ainda não chegou numa camada que vocês estão, tipo, utilizando minimamente, ou em casa, ou num trabalho, qualquer lugar, não tá ainda, não desceu ainda, entendeu? Não chegou. Quem tá usando o Apple, né, o óculos da Apple, porque o cara trouxe nos Estados Unidos na mala e pagou incríveis milhares de dólares, que aqui custa 30 mil reais, entendeu? Então, quando você pensa nisso, acho que a gente está muito pouco inclusivo ainda em tecnologia, em devices, então inovação. Eu ouso dizer aqui, Lipe, que talvez as grandes inovações que a gente não está vendo, elas são na área da saúde e da biomedicina. Eu acho que, assim, peles mimetizadas, sei lá, produtos sintéticos, medicamentos sintéticos. Acho que a gente está vendo a nanotecnologia, a medicina em si é a grande catalisadora da inovação hoje no mundo e muito possivelmente no Brasil é um dos setores mais avançados. Porque, como eu estava falando da educação, a educação está numa indústria que ainda não enxergou seu novo modelo. A gente ainda segue um formato
conectado nas salas de aula desde o período pré-industrial. Eu acho que remete a antes, mas eu vou usar aqui de 1800 e bolinha para cá. E nós não nos desgarramos daquele formato e está sendo feita a força. Então, talvez a hora que a indústria se soltar, Lipe, a gente vai ter um boom de negócio. Mas outras já se soltaram. E a medicina, se você olhar assim, as grandes tendências, sei lá, assim, no Future Trends, que sai em Austin, né? Tem o lançamento todo ano. Cara, você vai ver que uma boa parte lá tá em inteligência artificial, mas muito aplicada em medicina e corpo humano e saúde. Que aí a gente está mexendo no ponteiro social e o ponteiro do mundo, né? A gente tinha, eu vou fazer um paralelo aqui, que a gente tinha ali a Fórmula 1, que fazia as tecnologias de carros, e depois a tecnologia vem para o carro. Depois de um tempo, né, que todo mundo passou carro, muitos carros, né, que se tornou popular para todos. Passou a ter a tecnologia já aplicada direto no carro sem passar pela Fórmula 1 ou sem passar por um expositor. Existe esse modelo na medicina hoje ou ainda é muito centrado num nicho específico, por exemplo, falou aí da nanotecnologia, lá para cirurgias específicas, tal, para robôs cirurgiões, né? Ou já é algo que todo mundo possa ter acesso? Tipo, todos os hospitais têm algum tipo de inovação ou alguma coisa do gênero? Porque eu estou te perguntando isso. Além dessa questão, eu queria saber se existe algum centro, por exemplo, em São Paulo ou no Brasil, em alguma outra cidade, que faça experimentos com pessoas reais de situações como prótese de exoesqueleto ou coisas do gênero. Existe isso no Brasil? Cara, eu acho que sim. A própria, né, a Anima tem a sua holding aí com a área da medicina, com a DASA, e a gente tem centros de pesquisa. Talvez eu vou dar um exemplo aqui. A própria MedRoom, que é uma startup incubada, super bacana, Vini, o pessoal lá brilha demais. Eles são talvez os melhores da América Latina em desenvolvimento para a realidade virtual. E eles estão na medicina há muito tempo. E aqui o Hospital das Clínicas, o Einstein, né? O Einstein está com uma universidade própria, então a gente tem uma série de grandes polos de pesquisa que estão nesse exato momento recebendo muito investimento, tanto em pesquisa genéticas e pesquisas de células tronco, e enfim, vou entrar toda aquela discussão aqui, não é minha área, né? Não sou especialista em medicina, mas eu tenho certeza que sim, Lipe, e eu tenho mais convicção de que há muita tecnologia dentro das universidades, em papers e materiais que a gente ainda não teve acesso. Porque é uma pesquisa cara, e dois, porque talvez eu vou voltar lá nos horizontes. Lembra que eu falei que o horizonte 3 é aquele mais complexo, também é o que demanda mais? Investir em inovação de pesquisa, cara, é um negócio que no Brasil ainda não é muito valorizado. Tá? Assim, eu acho muito pouco perto do investimento que centros de pesquisa internacionais, como em Londres ou na Ásia, ou, enfim, nos Estados Unidos, recebem para investir e ter como um retorno técnico, científico e até político de inovação. E a saúde é um dos grandes catalisadores disso, tá? Até mandei minha sobrinha, eu tenho uma sobrinha que está fazendo odontologia, e mandei para ela uma notícia essa semana, acabei de ler aqui, que vai começar agora um primeiro trial de um remédio que faz os dentes regenerarem. Como se fosse... caiu o dente de leite, nasceu, caiu e cresceu um novo.
É basicamente, Pela terceira vez. basicamente isso. Você vai tomar um remédio que vai fazer nascer o dente. Resumindo. Que demais. Cara, é quase inacreditável num país onde eu não sei a estatística aqui também, né, porque esse é o desafio, né? O bate-papo vai, né? Você não preparou as estatísticas para estudar, né? Então você não sabe de cabeça. Mas eu tenho certeza que nós somos um país de banguelas, né? Assim, Isso é verdade. assim, é fato. As gerações mais antigas, eu falo pela minha resistência, meu pai, assim... Passou dos 60 anos, assim, pelos meus pais, meus avós, meus tios avós, todos usam próteses dentárias. Próteses dentárias. E detalhe, prótese é extremamente caro, né? E é caro. É caro, e antigamente você não tratava, né? O canal era arrancar o dente. Antigamente, galera, tô falando assim, 30 anos, né? 40, no mais, assim, muito 30 anos para cá, 20 anos para cá, tenho certeza que a coisa ficou bem menos invasiva. Então, essa é muito interessante quando perguntam, não, mas a gente já vê tecnologia. Eu acho que sim, acho que assim, o que talvez tenha menos é menos acesso a recursos que são muito sofisticados ou medicamentos que são exclusivos de tratamentos muito novos, né? Mas se a gente for pensar no básico, eu tenho certeza que várias regiões são atendidas. Eu moro numa cidade hoje muito pequena, a minha cidade hoje tem, sei lá, 10 mil habitantes, mas tem uma máquina de raio-x, sabe, assim, não assim, Henrique, mas, né, mas a 40 minutos tem um lugar para fazer um tratamento de quimioterapia, quem precisa, né, 40, 45 minutos. Eu acho que é difícil a gente quantificar, e vale dizer que nós temos um modelo de SUS, né, o nosso Sistema Único de Saúde é diferente de outros lugares do mundo. Sim. Que é outra discussão que começa a tumultuar também, né? Mas eu acho que, Lipe e Vini, a tecnologia ela vai romper, e a própria inteligência artificial que a gente discutiu antes, ela vai, nesse primeiro momento, ela causa aquela excitação, certo? Ela está no ascendente, né? É o hype. É quando a gente acha que ela vai resolver tudo, que ela vai fazer tudo, que vai ser... né, que vai ser daqui, como é que eu vou dizer assim, que vai solucionar os problemas da humanidade, né? Num segundo momento, que eu acho que é quando a coisa assenta, é quando a gente começa a ver a real aplicabilidade daquilo em vários usos. Então vai desde o sequenciamento genético na matemática, a fazer infinitos cálculos para resolver algo. Enfim, eu acho que vai trazer muito ganho. E talvez aliás, um livro, quem está gostando, que eu li há algum tempo, até separei aqui para indicar, não é novo o livro, aliás, minha cachorrinha comeu, ok? Mas acho que ela ficou emocionada com o livro também, ela gostou. Mas eu gosto muito do Kai-Fu Lee, é um executivo, cadê minha câmera? Tá aqui, inteligência artificial, esse livro é ótimo, cara. E ele faz um paralelo muito interessante de como a Ásia, principalmente a China, começou a desenvolver e entrou no jogo da inteligência artificial, e a gente não tá vendo. Porque o nosso umbigo ocidental, né, não permite, ok? Mas olha, a hora que a gente sai da água, olha para cima e começa a entender o que está acontecendo no mundo, a gente muda a nossa perspectiva, tá? Mas gente, aí, eu não tenho... Pode falar. Essa questão do mundo que você abrangiu aí, não é a questão de financiamento? A China tem recursos para financiar. Os Estados Unidos têm recurso para financiar. A Rússia está pensando em guerra, está investindo em outros tipos de inovação. Mas, assim, a gente tem recurso para investir em inovação, para trazer inovação. Eu sei que na parte agrícola tem inovação no Brasil, até mesmo porque é o nosso core, né, o que nos mantém vivo economicamente perante ao mundo, mas outras frentes, fora a agricultura, tem investimento de inovação? Eu sei que tem universo de startup, falando de tecnologia, né?
Mas eu vejo muitas startups, aí é a minha visão do Felipe, tá? Muitas startups que só querem arrecadar dinheiro e nada mais. Não quer fazer uma inovação disruptiva ou ser, de fato, um unicórnio, algo relevante na sociedade. Eu só acho que eu vou responder uma coisa antiga que a gente falou aqui, só para não perder o fio, e depois eu volto aqui nesse gancho. Mas você perguntou o que a gente fez de inovação bacana, né, cara? Eu acho que a gente teve algumas oportunidades recentes que eu fiz. Eu entreguei alguns projetos que eu gostei muito. O grande projeto final dos últimos 2 anos foi um aplicativo que a gente fez com a Vivo, que chama-se Viva-E, que é uma joint venture, né, entre Ânima e Vivo, que construímos na época um aplicativo com motor do ambiente virtual que a gente utiliza nas escolas da Ânima, né, que recebe, que faz a entrega da experiência do conteúdo, com toda a camada de inteligência de dados aí da Vivo e fazendo com que tenha uma fluidez, um aplicativo muito focado em empregabilidade. Então o interesse do que a gente estava ofertando de conteúdo não era o conteúdo pelo conteúdo, era que as pessoas que consumissem aquele conteúdo conseguissem ter empregabilidade e trocar de área, ou trocar de emprego, ou evoluir no próprio trabalho. Tá? E cursos curtos, focados naquilo que eu falei com vocês agora, com um certo cuidado, né? Cursos curtos que permitem que você faça aquele pulo imediato de uma área para outra, ou comece uma carreira diferente, ou evolua naquela. Não vai te trazer a profundidade de entender a fundo tudo que você está fazendo, mas vai te dar a oportunidade de você mudar a sua vida e começar a se preparar para isso. Esse foi um excelente projeto, foi longo, foi um projeto complexo, né? Envolvia muita inovação e muito ambiente corporativo simultaneamente. É uma grande confusão, é um grande Game of Thrones, tá? E o outro lado, outro projeto bacana, e aí depois eu tive um grande amigo conduziu o projeto e fez evoluções significativas, foi o próprio projeto do VDI, que é transformar, virtualizar os desktops para os alunos. Esse foi um projeto muito bacana, que a gente conseguiu... foi o primeiro grupo educacional da América Latina com a IBM na época a conseguir virtualizar desktops para que eles rodassem tanto AutoCAD num computador antigo, um Pentium 100, ok? Então, nesse nível, rodando com performance de equipamento, equipamentos que você, para ter em casa hoje um setup, seria algo como R$15 mil. Esses 2 projetos foram muito legais. A gente fez também um aplicativo para o time de psicologia durante a pandemia, para poder atender as pessoas, né? Mas na pandemia ninguém podia ir, então a gente fez um aplicativo para que os alunos de psicologia pudessem atender seus pacientes virtualmente no período da pandemia. E também fizemos várias entregas aí dentro dos ambientes tecnológicos, mas esses 3, 4, mais um projeto de virtualizar o Zoom para os alunos, isso foi muito legal também, né? Estou pensando no período pandêmico e depois o que ficou, e teve um projeto que nós participamos, que foi entregar os notebooks para os alunos também durante a pandemia, pensando em acesso. Então, nós tínhamos comprado milhares de equipamentos com a Lenovo, e ao invés de ficar com esses equipamentos nas escolas, a gente mandou para casa dos alunos, tá? Para que os alunos pudessem naturalmente ter as suas aulas virtuais. Tá? Acho que aqui eu trouxe 3 ou 4 exemplos, né, de uso, e todos eles têm um ponto, né? A gente estava colocando o aluno no centro. Tá? Então, isso é importante, né? Claro que tem um desafio de colocar o aluno no centro, mas eu acho que nenhuma indústria sobrevive se não tiver o seu cliente bem atendido no centro, tá? Aí é uma discussão infinita. Foco no cliente, né? Mas o que eu ia comentar com vocês, que a gente estava discutindo sobre financiamento, né? E aí você trouxe uma questão do financiamento. Durante agora, o período da pandemia,
que, claro, ainda tem gente, né, sofrendo com Covid, pessoas ainda morrem, tá? A gente tem ainda um índice aí de falecimentos por causa da Covid. Uma das grandes pautas no Vale do Silício e na mídia especializada nos fundos foi por que as grandes inovações de saúde que facilitariam nossa vida ou, inclusive, achariam a cura não partiram dos grandes fundos ou das grandes empresas alavancadas e conectadas no Vale do Silício. E justamente de lá não saíram as grandes inovações. Essa discussão ficou ecoando na cabeça de muita gente. Okay. E talvez, e aí vale a nossa reflexão, não quer dizer que o fato de ter dinheiro em abundância, tecnologia acessível em abundância, que os problemas reais estão sendo tratados nesses locais. Então, você vai ter aplicativos, você vai ter experiências, você vai ter toda uma gama de PowerPoints valiosos que não resolvem efetivamente os problemas sociais que a gente tem, ou os problemas reais das pessoas. A pergunta é se também nós queremos pagar para resolver os nossos problemas reais. Aí talvez seja um psicólogo a próxima pauta. Eu não tenho resposta. Né? Mas eu entendo aqui que muito do que a gente está discutindo, e você fala, Henrique, mas por que a China consegue, mas a China... Porque há um plano claro e foi uma diretriz governamental organizada com a iniciativa privada ou com as empresas para que todo o sangue, né, igual quando a gente está fazendo exercício, corresse para o organismo para que viabilizasse aquele projeto. E eles sabiam que não era uma corrida, uma sprint. Né? Eles sabiam que era um item, por exemplo, na China, eles viabilizaram cidades, bairros, e isso foi feito com auxílio governamental para receber as startups, para que elas não pagassem durante anos aluguel, que eles tivessem a melhor infraestrutura, e isso foi baseado aprendendo com os americanos. Eles entenderam que o que acontecia no Vale do Silício que não estava escrito eram as conexões entre as pessoas. Para viabilizar isso, eles formataram as cidades. Então você tem, aos poucos, você tem isso e outra. A sociedade, as pessoas, a ambição fez com que muitos jovens entendessem que para eles ascenderem numa sociedade complicada como a sociedade chinesa, o caminho seria empreender ou trabalhar para as empresas de tecnologia lá. Há uma reserva de mercado dentro da China, Google nunca conseguiu expandir suas fronteiras lá, por exemplo. Sim. Então a gente tem um ecossistema lá muito pujante que replica muitas das empresas e das ideias que acontecem fora. Né? Então, é fato que durante o período que a gente tinha aqui o peixe urbano, né? Vou dar um exemplo, peixe urbano é um modelo de negócio que era, não sei se quem está ouvindo aqui recorda, né? Que parece que faz muito tempo, mas você comprava ofertas baratas e em grupo, eventualmente, ia lá, utilizava aqueles tickets, né, para fazer refeições e comprar itens e tal. Na China chegou um período que tinham 5, 6 mil empresas disputando o mesmo mercado. 5 a 6 mil do mesmo modelo. Eu não estou dizendo assim 3, 4 players, porque o que não acontece lá, que acontece em outros países, que aqui é interessante cultural, vou dar um exemplo, no Vale do Silício, quando você vê quando alguém, dos empresários, até no Brasil, que replica muito, tem uma ideia, e você ouve aquela ideia, a pessoa já está executando aquela ideia, aquele produto, aquele projeto, você diz assim, nossa, que exclusivo, que ideal, vou deixar ele fazer. Agora que ele já criou, tem que pensar alguma coisa diferente. Na China, eu quero dizer assim, eu vou fazer mais rápido. Ele não terminou ainda. E eu vou melhorar ele, eu vou fazer diferente. Eles criam uma cultura tão competitiva que é impossível você ficar parado. Não existe opção. E sempre vai ter uma feature nova, um recurso novo. Obrigado aí, Cláudio, 2009. Me senti um pouco velho, mas agradeço. Tá? Eu só estou trazendo aqui uma reflexão do que a gente está vendo de ciclos, a gente está discutindo de inovação.
E talvez só para a gente, quando você perguntou de fundo, eu acho que assim, o Brasil tem muito fundo de pesquisa, tem muito dinheiro para ser acessado, tá? O dinheiro pode ser acessado. As grandes indústrias, Lipe e Vini, todas acessam recursos de financiamento de inovação. Todas, invariavelmente todas. Lei da inovação, todas as fabricantes de tecnologia, fabricante de computador, empresas, indústrias grandes, elas financiam o seu maquinário porque a lei permite que, se você for gerar ganho de capital ou ganhos para a indústria brasileira, o produto aqui que traga inovação para o Brasil, naturalmente você vai ter um benefício. Eu resumi aqui um monte de coisa, mas um monte de burocracia. Mas então eu vou dar um exemplo. Se você é uma empresa brasileira bilionária, não importa, mas você vai produzir uma máquina que vai produzir algo que é inédito no mercado brasileiro, que vai ser algo 100% Brasil, você vai conseguir uma linha de pesquisa de financiamento muito barata. O que falta para a gente é letramento para acessar esses recursos da forma adequada, capacidade de entregar resultados pautados de verdade, porque não é só fazer o projeto, né? Você tem que fazer o projeto e executar ele, e justificar, e aí pegar mais dinheiro, e assim vai. Então, isso na indústria. Na academia, eu acho que a gente só tem um desafio aqui, que é o equilíbrio entre o que é uma pesquisa de base, uma pesquisa estruturante, porque à medida que você vai fazendo que você vai evoluindo na pesquisa, você vai ficando micro especialista, né? Você vai ficando especialista da especialidade da especialidade. Então, você é um doutor no bater de asas da borboleta XPTO da área tal, que você tem um recorte daquilo. Mas quando você vai fazendo o recorte, onde as camadas vão saindo de tecnologia e de inovação, né? Então, você tem os layers, né, de aprendizado que você compartilha. Acho que talvez o grande desafio, Lipe e Vini, é como é que a gente equilibra o que a sociedade demanda e o que as empresas topam investir, e ao mesmo tempo o que você está pesquisando aqui que tem entregas de curto prazo. É difícil, eu vou dar um exemplo. A gente poderia avançar muito na pesquisa hídrica ou dos solos, e nós temos pesquisadores muito, muito inteligentes e promissores que já mapearam vários itens que a gente está sofrendo hoje na natureza, e não precisa assim, ser digo assim, algo tão traumático quanto as enchentes do Rio Grande do Sul, mas eu quero dizer que nós já temos pesquisas que indicam esses cenários. E temos tecnologia, mas aí tu vai dizer o que falta. Você falando, lidando esse modelo hídrico, eu estava assistindo um vídeo no YouTube esses dias, mostrando como que foi feito, né? Como que Billings fez a hidrovia para fazer com que o Rio Pinheiros mudasse de sentido, e quando ele deixa de ser Rio Pinheiros e passa a ser Billings, tem uma usina de elevação, né, que eles chamam, e além de gerar energia, ele joga o Rio Pinheiros, que está nesse nível, e joga para Billings, que está nesse nível maior, ou seja, a água ela sobe. Ela não sobe tipo 1 metro, não. Ela sobe 25 metros, 30 metros. E é engraçado quando você vê de cima, via drone, né, isso mostrando lá no vídeo, você vê aquele mar em cima e aquele rio embaixo. Você fala, nossa, que loucura isso daí, cara. Que mágica. E foi uma inovação na época, né? Tanto que o cara até recebeu o nome da represa, o nome dele, né? E nessa linha, né, Lipe, que você está trazendo, por isso que eu acho que quando você fala, por que países... Claro, a gente tem características, né? Vamos lá, assim, Henrique, mas é o Brasil, tudo bem, gente. Vamos tirar essa caracterização de terceiro mundo. Síndrome de cachorro. Síndrome de cachorro, não é isso, mas ao mesmo tempo, nós mesmos também não privilegiamos a pesquisa. Quando a gente vai fazer, a gente faz muito rapidamente, ou a gente quer fazer para terminar, e eventualmente a gente nem respeita o trabalho intelectual como ele é.
né? A gente quer a coisa muito rápida. Então, eu vou dar exemplo, quem trabalha com dados, né, Lipe, vocês que são Sim. Né, profissionais, têm histórico, as pessoas, elas acham que é só apertar uma tabela e vai sair uma equação do outro lado, sai um resultado, né? Quando há toda uma engenharia de dados ali, tem toda uma estruturação, tem toda uma lógica ali que infelizmente ela não ocorre do dia para a noite. Essa nossa ansiedade que é generalizada faz com que a gente não faça as perguntas. E aí entra para mim o grande desafio. Quando você pergunta, eu vou dar um exemplo aqui, eu vou entrar talvez na grande pauta que a gente tem, todo mundo tem conversado, ChatGPT e tudo. Para mim, o ChatGPT, eu uso ele com frequência, quase diariamente. É quase que um segundo cérebro que me apoia para muita coisa. Legal. Só que falta uma humanidade ali, obviamente, né? Ela não tem a criatividade, não tem o feeling, não tem a sensação, não tem as conexões que você faz. É muita preguiça imaginar que o que está saindo ali está perfeito. Agora, é inacreditável o poder computacional. É inacreditável o trabalho que a OpenAI fez recente, quando a gente coloca os telefones conversando, a voz emulada. Me sinto no filme lá, 2013, total. Na época eu já achei o filme sensacional, agora eu fiquei com medo. Né? Então as pessoas vão se apaixonar pelas IAs. Né? É inacreditável isso. Eu acho isso espetacular. Eu acho, assim, eu tenho certeza que a gente está vivendo um momento disruptivo. Agora, não substituirá as pessoas, a capacidade criativa, longe, sabe? Não substituirá o que faz o ser humano ser um ser humano. Eu acho que o que vai acontecer é que cabem aos bons profissionais entenderem como potencializa o que eles fazem e usam melhor seu tempo, dado que há uma tecnologia que acelera. É igual discutir com a calculadora, né? A pessoa hoje, não, agora vou usar Abaco. Não, beleza, tem gente que usa Abaco rápido. Beleza. Gente, mas vamos lá. Calculadora, você liberou uma parte do seu cérebro para pensar outras coisas. Cabe a gente agora pensar as outras coisas. Né? Talvez aqui é um ponto importante. Eu vou fazer uma última pergunta antes da gente caminhar para o final, porque senão vai ficar muito longo. Por mim, eu ficaria conversando com você aqui a noite toda, tá, Henrique? Porque é muito bom o papo. E eu acho que a gente tem que fazer uma outra sessão para continuar o papo. Marcar uma agenda aí para segunda semana para continuar. Mas, olhando um mercado totalmente fora do que você conhece, que eu acho que você conhece. Por exemplo, o mercado de maquiagem. Né, que é assim, tem muitas maquiadoras no Brasil, fazem sobrancelha, fazem maquiagem, fazem barba, né? Agora tem a maquiagem de barba também. Como que essas pessoas pensam em inovação e usam ou procuram ferramentas ou tecnológicas ou não tecnológicas para gerar inovação? Ou inovação é só com tecnologia? Tá. Não sei se você conhece. Vou voltar lá vou voltar lá no começo. Para mim, tecnologia, inovação é aquilo que gera valor. Então, dada essa resposta, não é necessariamente tecnologia. Boa. Ok? Ela pode ser um processo, na minha concepção, gente. Tá? Então, vamos lá. Eu estou usando minha licença poética. Tá? Mas é assim, tudo que eu entendo que, se você tiver tecnologia envolvida, ótimo. Mas não necessariamente a sua inovação ela é tecnológica, tá? Eu acho que é importante. Porque, para mim, vou dar um exemplo. Se você é jovem e você achou um jeito mais rápido de chegar no campinho de futebol que você queria jogar futebol. Seus amigos vão dizer, cara, você é muito esperto, você é muito inovador, entendeu? Eu nunca pensei nisso. E se nunca pensei nisso, cara, que é o combustível. Entendeu? Então, quando você fala assim, mercado de maquiagem, eu não vou nem citar a Boca Rosa, talvez seja o grande case do mercado de maquiagem, cara, eu ouso dizer mundial, que a Boca Rosa, ela é um case espetacular,
renderiam 20, 30 minutos falando só da Boca Rosa aqui, que eu acho que a trajetória dela ela é explícita do que você acabou de me perguntar. Ela começou com vlogs, tutoriais. Hoje ela tem um império, que é a Boca Rosa Beauty, que acabou, acho que anteontem, acabou com a Paiô, que era a parceria que ela tinha de cosméticos. Você vai dizer, Henrique, como é que alguém como ela inova? Vamos pegar a história dela. Ela começou fazendo streaming, né, quando ainda não tinha esse nome. Ela começou a fazer tutoriais de automaquiagem num morro carioca, num quartinho minúsculo, com o que ela tinha. O que ela tinha, gente? Cara, ela tinha uma câmera, uma TechPix. Não, brincadeira, não era. Mas ela tinha um equipamento que certamente está muito aquém do que a gente tem nos nossos telefones hoje. Mas, cara, ela tinha ela era genuína. Eu ia falar genuinidade, não deu certo. Ela era genuína, cara. Ela tinha identidade, ela tinha espírito, ela tinha capacidade de entender o público, de falar com o público. Ela era ela, entendeu? E as pessoas se identificavam. Então, por mais que você podia não se identificar com a maquiagem, mas você se identificava com ela. Então, num mundo tão robotizado e pasteurizado das inteligências artificiais, eu tenho certeza que o ingrediente da inovação vai ser aquilo que você faz que é único. A sua criatividade, sua capacidade de se comunicar, sua capacidade de ser você. E é mais interessante ainda, porque nós vivemos num mundo que favorece quem é explícito, né? Então, se você quiser aumentar seus likes, mostra seu dia, né? Sabe? Você aumenta exponencialmente. Então, você perguntou como é que uma profissional de maquiagem que não tem, ela vai inovar? Cara, ela vai ser criativa, ela vai ser inteligente. O grande combustível da inovação, eu falei antes que era preguiça, mas não é, né? O grande combustível também é a escassez, ok? Então, se você disser, Henrique, quando as pessoas são mais motivadas, cara, olha situações de escassez. Você vai ver iniciativas que vai dizer, rapaz, eu nunca pensaria nisso. Claro que você não pensaria. Você não tem a capacidade de se colocar naquele papel. E não é porque você não quer. Não é porque você não... Mas não existe. Então, é difícil discutir, mas é igual se você falar quem... Você acha que quem já sentiu fome quer sentir de volta? Não. Você acha que se a pessoa que sentiu fome, ela chegou num lugar que ela já tem um mínimo de conforto, você acha que ela não vai amassar de criatividade? Ela vai pensar de todas as formas para fazer? Claro que ela vai, cara. Entendeu? Então, acho que a grande reflexão aqui é o quanto que a gente também entende isso quando a gente está discutindo inovação, e aí você trouxe a inovação num ambiente inóspito, né? Que são pessoas com pouco recurso, que você trouxe um case aqui de pessoas que estão batalhando. Sim. Entendeu? Então, cara, você tem essa capacidade. O que eu acho mais interessante é que a tecnologia hoje, e aí é indiscutível, tornou mais democrático a transmissão e o compartilhamento de conteúdo. Cara, invariavelmente, isso mudou o cenário de audiovisual, de conteúdo no mundo, né? Talvez o Cazé seja o grande case daí, né? A gente pode falar do Cazé, né? Isso Cazé, é verdade. Para quem lembra, né? Grande Cazé. Grande Cazé, ele é um divisor de águas. Sim. A forma de comunicar, né? Muito do que o Marcos Mion faz hoje em dia é imitando o Cazé. Então, o Cazé é o Cazé, cara. O Cazé brilha. Então, vocês vão dizer que, mas o que isso tem a ver com inovação? Tudo, cara. Inovação de modelo de negócio, de estratégia. O que eu quero dizer é que talvez o grande desafio é como é que a gente faz letramento dessas pessoas para que elas sejam inteligentes utilizando a tecnologia e não fiquem só passivas consumindo de redes sociais. Como gerar negócio, como dar oportunidade. Como é que a gente cria hackathons
em locais que permitam? Como é que eu vou levar essa mentalidade, vou usar a palavra da moda, o mindset, né? Como é que a gente vai levar isso para uma comunidade, para jovens, para adultos? Cara, assim, acho inacreditável adultos, a gente fala de jovem, de criança, mas os sejas, né, os adultos que estão se alfabetizando depois de 50, 60 anos, rapaz, o cara que se alfabetiza nessa idade, minha mãe foi professora do seja, tá? E eu lembro que um dia eu tinha, sei lá, 18 anos, 20 anos, 20 anos, estava me formando na Federal de Santa Catarina em jornalismo, e minha mãe falou, filho, vem cá, dá uma palestra para os meus alunos aqui, vem conversar com os meus alunos e tal. E eu, cara, na minha arrogância da juventude, fui sempre de coração aberto, mas não estava preparado para o que eu ia ver, entendeu? A turma da minha mãe era numa zona carente, era num bairro violento, era à noite, e eu não esqueço, cara, ela tinha uma aluna, cara, com 69 anos, ela andava 7 quilômetros a pé e descalça para ir para aula, para aprender a escrever o nome. Olha só. Eu fiquei com vergonha quando eu terminei, não uma vergonha ruim, mas eu fiquei com vergonha, eu falei assim, talvez ali foi um daqueles dias que o privilégio bateu na minha cara, entendeu? E eu senti que eu tinha uma missão ali, e eu falei para minha mãe que a missão dela de alfabetizar aquelas pessoas é muito nobre. E eu sinto que a tecnologia tá muito aquém do potencial do que a gente faz, sabe? Essa é a pessoa que você acha que a IA mudou alguma coisa na vida dela, Felipe? Entendeu? Nada. Entendeu? Nada. Não chega nem perto. Uma vírgula. Não estou desmerecendo, acho sensacional, claro. Tá? Como eu falei, mas eu acho que justamente nós podemos fazer essas reflexões para essas pessoas, entendeu? Nós devemos fazer isso. E é mais interessante quando você perguntou de quem tem, eu acho que o desafio para mim é quando eu estou pensando na formação das dores das pessoas, eu sei que a pessoa quer um analgésico, mas eu estou pensando num tratamento. Tá? Então eu queria muito que as pessoas conseguissem avançar nos seus tratamentos e não parar depois que passa a dor. Porque é isso. Porque quando você faz um curso de 15 minutos, cara, 30 minutos, até esqueci o nome da síndrome, gente. Qual é aquela síndrome Tem um nome, depois vocês me ajudam. Tem uma síndrome que você consome em 15, 20 minutos um conteúdo, você acha que você é doutor, né? Fugiu o nome, cara. Eu já ouvi falar. E é isso que eu quero dizer. Cara, tem toda uma jornada de 20 anos estudando, 10 pessoas, você tem que entender o porquê. Acho que as pessoas, elas não podem perder essa curiosidade, sabe? Boa. Eu vou procurar a síndrome, tá? Daqui a pouco pode procurar aí. Enquanto isso, eu vou fazer uma pergunta aqui. Aí falando agora do Henrique Puccino Rassi, quais são seus hobbies? O que você faz aí para relaxar e dispersar a mente? Se quiser falar da sua coleção de tênis tal, e tudo. Cara, então, eu tenho um hobby hoje que é fazer reforma, né? Eu fiz 2 reformas, né? Então, assim, num curto espaço de tempo, inclusive as startups de construção civil, eu estou atento, porque é impossível, entendeu? Você fazer uma reforma e não se estressar, ficar maluco. Tá? Impossível. É impossível. Meu hobby hoje é só reclamar de pedreiro, reclamar de pintor e reclamar de obra. Esse é meu grande hobby. Tá? Estou unido com toda uma classe que reclama. E pesquisar sobre como fazer você mesmo. Cara, então, eu não sou muito habilidoso. Eu tento. Eu sou motivado, mas eu não sou habilidoso. A minha esposa é habilidosa. Eu também eu sou meio grotesco também para detalhes. Eu tento, cara, mas eu não sou Quando muito passei habilidoso. por reforma, o que eu fiz? Eu pesquisava como fazer você mesmo, só para eu ter o mínimo de entendimento de como se faz, para quando eu ver o pedreiro fazendo, se eu ver ele fazendo diferente, eu falei, assim que eu vi. Cara, eu não sou
Eu não sou muito habilidoso. Mas, assim, dos meus hobbies hoje, basicamente, eu gosto muito de ler, quando eu posso, coisas que não são mais técnicas. Então, ler algum romance. Gosto muito de música, fico descobrindo estilos variados e tentando criar playlists de acordo com o meu temperamento no dia. E gosto muito de ficar com a minha cachorrinha e brincar com ela. E pra mim, pô, isso faz uma descompressão. Os seus pets, os bichinhos de estimação, pô, adoro, cara. E, claro, e comer, né? Porque minha esposa cozinha muito bem. Aliás, minha esposa é influencer, né? Tem um canal de culinária. Legal. Né? E aí... Qual que é o canal dela? Pode falar o canal dela. Eu ia falar isso agora. Vou falar? Pô, vou falar aqui. Carol Receitinhas. Vou abrir o Instagram dela aqui. Aliás, ela está me esperando, né? Pra jantar, né? Carol Receitinhas que se escreve mesmo? Eu vou pegar o Rubinhas para falar certinho aqui. Porque, né? Se eu falar errado aqui, depois ela me mata, né? Não pode. Ó, Carol.receitinhas. Receitinhas. Carol.receitinhas. Mas a síndrome, eu achei mesmo, Carol.receitinhas, né? Carol.receitinhas. Achei aqui, ó, efeito de Dunning-Kruger. É o efeito Cláudio Marcelino. É a síndrome do conhecimento acumulado. Tá? Efeito Dunning-Kruger. Quanto menos uma pessoa sabe, mais ela acha que sabe. Muito doido, né? Mas é um efeito, é incrível, né? Vamos pesquisar um pouco sobre aquilo, que eu não vou ler agora, né? Mas é interessantíssimo ler sobre isso, faz parte da psicanálise. Então, cara, eu gosto muito e, assim, ultimamente, Lipe, não tenho mais, assim, o que eu tenho de tênis, inclusive, eu tô tentando usar. Porque sério? Você não tem mais essa coleção? Não, tem os velhos. Esse ano eu não comprei. Você tá... Graças a Deus, eu só tô gastando em pedreiro, em gesso, em reboco e tinta. Agora entendi. Entendeu? Não existe. Prioridades. A vida é feita de prioridades, claro. Certo? Então, com certeza. Tênis não são prioridades. Gosto, curto a cultura sneaker, mas não é algo. E até porque ficou muito caro também. Pô, ficou um negócio insano, cara, o negócio que aconteceu. Tênis deixou de ser divertido, cara. Aqui no Brasil ficou muito caro e perdeu um pouco da graça. Eu nunca fui de uma marca só, sempre gostei muito. Ultimamente eu tô querendo comprar uma Adidas Samba. Faz tempo que eu não uso. Eu tive um Gazelle quando eu era jovem, comprei um Gazelle recentemente, que é um Adidas muito clássico. Queria um Gazelle Hemp, não achei. Aí comprei um Gazelle normal e é divertido assim quando eu tenho essas memórias. Então, o Jordan que eu comprei era dos anos 90, quando eu vi a final do Bulls, aí fiz, quando eu comprei o Concorde, que é um Jordan branco-preto com vinil, lindo. Até hoje, tá ali, assim, ó. Eu de vez em quando eu uso em casa, assim, né? Não, mentira, eu uso bastante. Para não desgastar, né? Lógico. Mas é um pouco do hobby, cara. É isso. Cara, muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Dar o seu tempo. Obrigado, aí. Foi bem longo, tá? A gente costuma fazer 1h10, aí, desculpa o pessoal. A gente prolongou mais porque o papo estava muito bom. Por mim, eu ficaria mais 1h30 trocando ideia aqui com o Henrique, que é sempre um aprendizado conversar com ele. Gosto muito de conversar com esse cara. Obrigado, gente. Espero que possamos fazer mais bate-papo e quiser, faça suas considerações finais aí. Muito obrigado novamente por fazer parte dos comitivos. Por tudo, cara. Obrigado, Lipe e Vini. É sempre, cara, muito prazeroso conversar e acho que a gente tem que justamente assim, quando a pauta vem aberta, ela é difícil, né? Então a gente fica dando volta, né? Mas é o que os antigos falavam, que é a mesa de bar, né? Roda do bar, assim, você vai lá, conversa assunto aleatório e tal. Mas no fundo a gente está aqui discutindo temas que eu acho que são realmente os temas que eu gosto de discutir. E eu sinto que se a gente tocou 1, 2, 3, 4, 5, 10 pessoas, a pessoa saiu, ficou refletindo, sei lá, 5 minutos, 10, a gente já fez um papel,
né? Então eu fico muito feliz de ter os minutos com vocês aqui. Foi estar entre amigos, foi meio sem roteiro. Na próxima eu vou preparar mais percentual e indicador aqui para fingir, né, que eu sei tudo de cabeça, mas não sei. Perfeito. Mas eu fico muito feliz de poder estar com vocês hoje, tá? Muito obrigado também. Valeu. Pessoal, valeu. Obrigado, Vini. Valeu, pessoal. Parceiro, por estar aí. Vamos encerrar a live. Aqueles que quiserem compartilhar depois o áudio aí e o vídeo, né, para quem quiser. O vídeo fica no YouTube e no LinkedIn, no canal Primitivo Cast. E os áudios, quem quiser compartilhar aí com seus amigos e com familiares e com aquela pessoa, se você não gostou, com aquela pessoa que você não gosta. Na Deezer, Spotify, Amazon Music, YouTube Music. E é isso aí. É isso. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Fiquem bem. Valeu.